Vi falando também em questão internacional, né? Vale lembrar, né, essa notícia eu achei bastante preocupante. O senador norte-americano Ted Cruz criticou o Brasil por deixar que navios de guerra iranianos atracassem em um porto no Rio. A autorização foi dada pelo vice-chefe do Estado-Maior da Armada, Carlos Eduardo Horta Arendts, e contraria a solicitação dos Estados Unidos para que não fosse permitida a entrada das embarcações em território brasileiro. Abro aspas. A atração de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. Fecho aspas. O senador solicitou ao governo Biden que imponha sanções ao Brasil e que reavalie as relações entre os países. Abro aspas mais uma vez. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazer. Fecho aspas. Ao Estadão, a Marinha explicou que o processo de autorização para a entrada de um navio estrangeiro no Brasil é feito ao Ministério das Relações Exteriores do país de origem da embarcação. De acordo com o Ministério, a decisão de permitir a ancoragem de embarcações é natural de um governo soberano feita com autonomia. Bom, tá aí. A gente está vendo esta crise toda humanitária no Irã, né, das mulheres mortas pela polícia moral e um governo que se diz salvador das mulheres, né, que tirou do poder um misógino e que agora o amor venceu e um navio de guerra iraniano se atraca aqui. É um remember da amizade que tinha com o Ahmadinejad, Felipe? Ou não é? Ou entrou, não sabia, também entrou lá, o cara estava tomando uma cervejinha, não viu que era um navio de guerra iraniano. Mas, Renato, eu acho que a política exterior do Brasil tem que ser feita de forma séria, né? Não cabe os Estados Unidos apontarem o dedo para o Brasil e falar assim, ó, você não pode aceitar um navio iraniano na sua costa. Você não pode aceitar um navio iraniano atracar no seu porto. O Brasil é um país soberano, é um país que tem relação com o Irã, tá? Independente da política interna do Irã, tem relação com o Irã, né? Inclusive o Bolsonaro também se aproximou com o Irã no governo dele, bom deixar isso claro, não é só Lula que tem uma relação... Com o Irã ou com a Arábia Saudita? Com os dois. E faz parte da autonomia do Brasil, da soberania brasileira, aceitar ou não a atracagem do navio de guerra iraniano. Os Estados Unidos têm nada a ver com isso. Por que tem um navio de guerra do Irã passeando no oceano? Eu quero saber. Alguém sabe porque tem assim, eu vou dar o quê? Vou dar uma maciada no navio de guerra. Por que tem um navio de guerra do Irã no oceano? Fazendo o quê? Não sei. Alguém me responde. Não, dá pra saber. E o presidente ele é o pacificador, ele quer ganhar o Nobel da Paz, gente. Ele quer acabar com uma guerra. Não dá para saber. Bom, fica claro que aquela visita que o presidente Lula fez ao Joe Biden, em que focaram muito em atos antidemocráticos, entre aspas, e defesa da Amazônia, que vemos o desmatamento continua, está bem restrita a essas questões. Porque em termos de política internacional há um total afastamento. Não há dúvida alguma, o Brasil caminhará nessa política externa em termos geopolíticos, não só o Brasil, mas toda a América Latina, num sentido contrário dos Estados Unidos da América. Não há nenhuma dúvida. Isso e vai gerar atritos. Por exemplo, a Alemanha já vetou a venda de blindados brasileiros para a Filipina, porque tem componentes da indústria alemã neles. E todos, quando tem componentes de vários países na construção de um artefato bélico, todos países de cuja origem vieram as peças e equipamentos que compõem o todo, são obrigados a concordar. Então nós já estamos começando a entrar em atrito. Agora, também sou obrigado, e acho equivocada a decisão de receber navios de guerra iraniano, mas acho que vou concordar aqui com o Felipe Monteiro para fazer um aceno pela paz entre nós. O Ted Cruz... Capesa, aproveita o lencinho branco aí. Aqui, vou botar aqui. Isso, acena pela paz. O Ted Cruz tem que, em primeiro lugar, indagar ao secretário de Defesa dos Estados Unidos se foi mesmo os Estados Unidos da América que explodiram o gasoduto que levaria gás natural da Rússia para a Alemanha, o Nord Stream 2. Ele quis atribuir a responsabilidade à Rússia, que seria uma das principais prejudicadas, quando o próprio presidente Joe Biden disse:
Se a Rússia atravessar um único tanque de guerra à fronteira com a Ucrânia, nós destruiremos esse gasoduto. E os Estados Unidos agora não querem investigar. Esse é um ato de terrorismo internacional. Então se preocupe, em primeiro lugar, em olhar as coisas que o seu país está fazendo, antes de dar palpite aqui no nosso. Nosso diretor aqui, ele mandou uma informação. É um navio novo, tá? E ele estava... São 2 navios novos, 0 quilômetro, é isso, diretor? 0 quilômetro. Modelo, saiu da concessionária prontinho. Tá, e aí estava passeando, era isso, estava amaciando mesmo, Saiu lá o navio e ele fica andando pelo globo, a esmo, igual é isso mesmo, que eu não compreendo. Missão de navegação. Ou o capitão já estava para lá de Teherã e chegou aqui. Tem coisa política externa que você não sabe toda a história. Mas você tem que acreditar no Itamaraty, tem que acreditar no... Eu acredito na rapaziada. Não, eu acho que vou discordar de novo de você, viu? Não temos que acreditar no Itamaraty. Não. Temos que acreditar em fatos. Qual que é o fato? Concretos. O fato você tem fato concreto hoje que temos um navio de guerra iraniano atracou num porto brasileiro. Os Estados Unidos não se meter aqui. Mas nós temos também que entender o que interessa para nós em termos de política externa. Nós temos que nos fazer respeitar. Então, foi uma emergência, o navio estava em dificuldades, poderia afundar, foi uma ação humanitária, aqueles que se encontravam a bordo desse navio. Por que esse navio se encontrava transitando por aqui? Nós sabemos que a China tem interesse em ocupar ali o Cabo Horn, que fica ali... O Cabo Horn, que fica entre a Antártica... Quem fala inglês pegou a piada, hein? Quem fala inglês pegou essa piada aí. Horn de quem? E aí, Daisy, o que nós vamos fazer agora? Nada, né? É só comentar, dar os parabéns, né? Dar os pêsames. É que o pessoal pediu muito, né, para falar dessa notícia. Falar o quê? O governo Lula, ele manteve diplomacia com o Irã nos anos 2000, né? Assim, aí fazendo uma análise puramente pessoal, não gosto de levar muito pelo lado pessoal, mas teve uma conferência nos Estados Unidos, acho que foi em 15 de fevereiro, que foi indicado que esses navios eles já financiaram comércio ilegal e atos terroristas, né? Então, é aquela pergunta que a gente sempre se faz, né? O que é ético e o que é moral? Moralmente, eticamente, não deveria deixar esses navios aportarem aqui no Brasil, né? Embora exista esse estreitamento de relação do Lula com os iranianos, mas não é moralmente aceito, né? O legal, se eles financiaram esses atos. Em política externa, todo movimento é um movimento, tudo é um sinal. Então, eu sei que acho que o que o Felipe quer dizer é que a gente não sabe os meandros dessa negociação, dessa conversa, e a gente não sabe mesmo o fato. É que tem 2 navios iranianos atracados no Brasil. E que já incomodou lá nos Estados Unidos. Foi de Washington. Não da capital, mas do compadre, sabe? Nada inocente. De nada inocente. Mas esse alinhamento que principalmente o líder brasileiro, que o Lula tem com países de esquerda, levanta essa lebre em vários outros lugares. Concordo que o Ted Cruz não deveria estar dando palpite no nosso aqui, mas certamente incomoda os americanos esse alinhamento que o Lula tem com economias aí não democráticas. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, a gente pega um ponto lá. Não vejo graça. O Lula não deve ter relação com o Irã por conta do feminicídio que ocorre no Irã. Não tem mesmo. Não tem que ter relação com os Estados Unidos por conta da violação dos direitos humanos da base de Guantánamo. Não tem que ter relação com a China por conta dos problemas internos. Tem que ser sozinho nessa. Não sobrevive.